Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos responder a uma pergunta que sempre vem à tona nas redes sociais a cada mês de novembro. Por que é que precisamos de um Dia da Consciência Negra? Se você já fez essa pergunta, mesmo que só internamente, sem verbalizar, então fica com a gente, que nós vamos te explicar. E vamos falar também sobre a importância desse dia 20 de novembro para a luta antirracista. Tão importante que, pela primeira vez, a data aparece no calendário como feriado nacional. Uma vitória que atende a uma antiga reivindicação do movimento negro, sindicatos e centrais sindicais. Para explicar tudo isso para a gente, temos a honra de receber hoje no Petrocast um petroleiro bem entendido no assunto. Pedro Augusto é técnico de operação da Petrobras na refinaria de Capuava, em Mauá, diretor do Sindipetro Unificado de São Paulo e diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, além de militante da Resistência, PSOL, e atuante no movimento negro e sindical desde 2007. Seja muito bem-vindo ao Petrocast, Pedro. Olá, Petrocast. Olá, Eliane. Saudar a todo mundo que está ouvindo, agradecer aí pela referência e pelo convite. Estou muito feliz aí de poder participar. Já participei em outros momentos dessas atividades aí da comunicação do Sindicato São José dos Campos, que inclusive queria parabenizar, excelente. Estou aí à disposição. É um tema que muito me interessa, mas acho que interessa todo mundo, né, que vive no nosso país. A luta antirracista é uma tarefa de todos nós. Com toda certeza. Bom, eu também recebo aqui mais uma vez, para me ajudar nessa conversa, o diretor aqui do Sindipetro de São José dos Campos, o Adam Suzuki, que também integra a Secretaria de Combate às Opressões do sindicato. Olá, Adam. Olá, Eliane. Olá, Pedro. Vamos lá para mais esse bate-papo muito interessante. Bom, vamos lá. Pedro, para a gente começar, eu queria que você começasse contando para os nossos ouvintes qual a importância de ter um Dia da Consciência Negra para a luta contra o racismo. Afinal, a gente percebe que tem muita gente que ainda não entende a data, né? E aí são comuns aquelas falas problemáticas de pessoas brancas, invariavelmente, do tipo, nossa, mas para que um Dia da Consciência Negra? Basta ter consciência humana. Pois é, Eliane, essa pergunta é boa porque, apesar dela parecer óbvia, ela não tem nada de óbvio, né? Porque, de fato, se a gente for pensar, sem levar em consideração a história que fundamenta o desenvolvimento do capitalismo no mundo e a história especial do nosso país, o Brasil, de fato não faria sentido ter um Dia da Consciência Negra. E aí as pessoas geralmente contrapõem, acrescentam essa pergunta, né, que você colocou, né, que aparece muitas vezes na boca de algumas pessoas, com aquela, por que não, então, um Dia da Consciência Branca, né? Então fazem essa contraposição. Pois é, o Dia da Consciência Negra, primeiro que ele tem uma importância histórica, que é valorizar uma das principais lideranças que o nosso país já teve, populares, que é o Zumbi dos Palmares, né? Dia 20 de novembro, o dia do aniversário do Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi a principal liderança do maior e mais longevo quilombo no período colonial, e era um símbolo de resistência que durou por mais de um século e que significava já naquele momento a resistência e a luta do povo negro, naquele momento ainda escravizado, pela sua liberdade, pela sua humanidade, pelo seu direito de existência. E foi uma batalha que, até pelo que a gente está falando, né, é mais de um século, né, de história, né, o Quilombo dos Palmares. É uma história de sucesso também porque desenvolveu ali uma série de avanços do ponto de vista organizativo que, inclusive, eram superiores àqueles que haviam fora dos quilombos, né? Então, você tinha, por exemplo, no Quilombo dos Palmares, mulheres que eram lideranças desse movimento, né? Num período no qual que no Brasil, no século XVII, né, as mulheres elas não tinham nenhuma voz. As mulheres foram ter direito a voto, por exemplo, no Brasil, já no século XX, né, nos anos 1930. Então, muito do que acontecia no Quilombo dos Palmares é algo que foi acontecer fora dos quilombos, né, alguns séculos depois. E valorizar essa figura que é Zumbi dos Palmares, né, valorizar essa liderança e a resistência do povo negro é uma necessidade se a gente leva em consideração que foram
quase 4 séculos, né, de escravização de um povo que construiu o nosso país, né, literalmente, né, não é força de expressão. Então, todo o trabalho realizado no Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e até hoje, na verdade, a maior parte da população trabalhadora do Brasil é a população negra, né? Durante muito tempo, a população negra lutava pelo direito de ser reconhecida como humana, né? De ser reconhecida como alguém que também merecia respeito, cuidado, num período onde sequer esse tema era algo valorizado pela sociedade. A gente está falando desse período aí antes do iluminismo, né? Antes até desse tema ser filosoficamente pautado mesmo, né? E já havia essa luta pela humanização da população negra. E junto com isso, essa resistência foi vitoriosa, porque nós conseguimos a abolição da escravatura, né, ali no final do século XIX. Só que, apesar de persistir o racismo, e a gente vai falar um pouco depois disso, só que essa conquista do povo negro, que foi a libertação da escravatura, durante muito tempo ela foi contada pelo viés, pelo olhar branco, que via na responsável por esse avanço, a princesa Isabel, né, que foi quem assinou a Lei Áurea. Então, o dia 13 de maio, né, que por muitos é tido como o dia da mentira, né, e que a gente entende, né, eu entendo que, com todas as contradições, foi sim um dia muito importante, evidentemente, né, porque formaliza algo que não encerra ali a opressão do povo negro, mas é um marco histórico muito importante. Só que era muito importante que esse símbolo não fosse marcado, né, a libertação do povo negro pela ação de uma mulher branca que era uma escravocrata, que na verdade estava muito distante de ser uma abolicionista ou qualquer coisa do tipo. Então, o movimento negro, e ali nos anos 70, né, a partir de iniciativas do próprio movimento, passou a considerar uma outra data para simbolizar a afirmação da resistência do povo negro e da sua libertação. E aí o dia 20 de novembro foi escolhido, né, com essa data, e até hoje aí, é uma luta, na verdade, que felizmente, muito recentemente, para não dizer agora no governo Lula, que foi reconhecido como feriado nacional. E tanto é assim que lá em Porto Alegre, que é onde surge esse movimento, né, que atribui ao dia 20 de novembro esse Dia da Consciência Negra, até se tornar um feriado nacional, não era um feriado na própria cidade de Porto Alegre, né? Porque de fato havia uma resistência de se reconhecer a potência e de que é necessário o Dia da Consciência Negra para valorizar a luta antirracista e que essa luta antirracista ela merece ser parte incorporada como uma tarefa, né, e uma conquista de todo o povo brasileiro. Foi uma conquista muito importante a decretação desse feriado nacional pelo presidente Lula em dezembro, né? Quer dizer, torna essa data realmente. O pessoal fala, mas para que mais um feriado? É só para ter mais um feriado? Não, é para chamar atenção para a importância dessa luta, né? Pois é, e aí até resgatando, porque também, vamos supor que, apesar de toda a luta e resistência do povo negro, eu acho que isso por si só, o fato do povo negro ter sido escravizado, ter construído o país e ter sofrido isso ao longo de tanto tempo, né, essa opressão racista, isso por si só já seria suficiente para que houvesse um marco para simbolizar essa vitória e, ao mesmo tempo, essa história, que em grande parte é uma história triste, mas que também é uma história de resistência. Só que a importância do Dia da Consciência Negra reside também no fato de que até hoje o racismo existe, e nós somos um país racista, né? É algo que estrutura a nossa sociedade, né? O racismo e a desigualdade racial, né? Então, a luta contra a desigualdade racial, apesar de ter tido avanços ao longo do tempo, né? Avanços conquistados pelo movimento negro nas suas diferentes formas, né? Não é uma luta encerrada, né? O Brasil ainda é um país que mais mata população negra através da violência policial, é um país no qual o nível da desigualdade entre negros e brancos, do ponto de vista salarial, né, você tem, na média, em torno de 39% de um salário menor dos negros em relação aos brancos. Você tem, no caso das mulheres negras, se soma a diferença salarial, a diferença de acesso aos recursos financeiros também, a violência, né? Uma violência que as mulheres sofrem. Muitas vezes as mulheres negras sofrem violências ainda maiores do que aquelas praticadas pelo conjunto das mulheres, uma vez que a violência contra a mulher também é uma epidemia no nosso país que precisa ser combatida. Ou seja, ainda há muito que avançar para que a gente possa, de fato, chegar num momento no qual esse tema, né,
da consciência negra e do combate ao racismo deixe de ser algo tão significativo, importante e urgente. Nós estamos, neste momento, ainda sobre essa emergência, né? A gente pode citar que isso, inclusive, não é uma situação somente aqui do nosso país, né? É um problema no mundo, né? Essa semana mesmo, Donald Trump foi eleito novamente presidente dos Estados Unidos. Sabemos a conexão e a afirmação supremacista branca que representa o Donald Trump e a extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, né? Aqui no Brasil, vamos lembrar que há pouco tempo atrás o Bolsonaro estava falando que teria que medir os povos quilombolas em arrobas, né? Desumanizando mais uma vez a população negra. Ou seja, mesmo depois de tanto tempo da abolição da escravatura, a luta pela humanização do nosso povo segue sendo da ordem do dia. Então, valorizar essa data, fazer com que ela seja discutida, obrigar as pessoas a pararem um dia e se perguntar mesmo por que tem que ter o Dia da Consciência Negra, ela também é muito importante e válida porque o racismo ainda existe e porque essa conscientização ela não pode ser uma responsabilidade somente das pessoas negras. Tem que ser uma responsabilidade de todas as pessoas, porque a opressão que o negro sofre no Brasil, ela é uma base para que as demais opressões aconteçam, né? Vamos pensar que o Brasil é um país que é desigual não só para os negros, é um país desigual para toda a população. A população trabalhadora branca também sofre com essa desigualdade. Agora, quanto mais baixo for o patamar de opressão da população negra, das mulheres, da população LGBTQIAPN+, você rebaixa de forma geral o horizonte de liberdades, de conquistas do ponto de vista salarial, do ponto de vista social. Então, quando a gente eleva um patamar da população negra, luta pela equiparação de direitos, né, e por as suas conquistas, toda a sociedade ganha, todo mundo se eleva para um patamar superior. Realmente o racismo é um problema estrutural que faz vítimas todos os dias, né? E tem que ser uma luta permanente, né? E agora, pegando esse gancho aí do racismo estrutural, Pedro, vamos trazer um pouquinho para a realidade petroleira. Eu queria que você partilhasse um pouco conosco como é que é ser um trabalhador negro dentro da Petrobras. Você já foi vítima ou já presenciou casos de racismo dentro da empresa? E se desde que você entrou, você percebeu alguma melhora, né, nesse olhar da empresa para essas questões da discriminação, né, nesse esforço aí da empresa de combate ao racismo, se você tem identificado isso? Primeira pergunta, né, se eu já fui vítima de alguma violência racista, né, no ambiente da Petrobras. Olha, eu acho que não existe no Brasil, para não dizer no mundo, né, um ambiente livre do racismo, né? E a Petrobras, ela não foge, né, infelizmente, né, desse padrão. O racismo na Petrobras, ele nem sempre é algo explícito, muitas vezes ele é velado. E eu acho que um dos principais mecanismos de opressão racial dentro da Petrobras é a distinção mesmo entre trabalhadores próprios, trabalhadores prestadores de serviço, seja pela discrepância salarial, discrepância das condições de trabalho, né, discrepância de acesso a direitos, de valorização da vida dessas pessoas, de acesso à segurança no trabalho. Acho que esse é algo muito marcante. A Petrobras, ela é uma empresa que tem a população negra, né, os trabalhadores negros não são maioria dentro da Petrobras, né? Pelo contrário, num país que é de maioria negra, e isso tem uma explicação. Isso eu estou falando da população negra, os trabalhadores da Petrobras de crachá verde, né, os trabalhadores concursados da Petrobras. Não por acaso, né, o emprego na Petrobras, do ponto de comparado ao acesso ao emprego do conjunto da classe trabalhadora brasileira, né, é um trabalho qualificado, é um trabalho que, na média, ele é mais bem remunerado do que os trabalhos no geral no país, né? E não por acaso, justamente por isso, ele é um trabalho muito mais inacessível para a população negra. Portanto, a gente teve uma conquista importante, que eu atribuo a uma conquista do movimento negro, e que a Petrobras, obviamente, teve que incorporar, que é a criação das cotas, né, para acesso à Petrobras. Então, isso é uma conquista que a gente começou a ter nas universidades, né, lá no início dos anos 2000, né, que foi a cota para a população negra. A gente viu o quanto isso foi fundamental para mudar a cara da universidade pública no nosso país, o quanto isso foi fundamental para formar uma geração de negros e negras, né, universitários e graduados, a grande maioria, os primeiros de suas famílias, né,
a terem acesso à universidade, terem acesso à graduação. E a gente vê que, felizmente, essa luta segue avançando. Hoje, também nos concursos públicos, existe as cotas raciais, e a gente sabe o quanto isso vai ser importante para mudar mesmo a composição racial da maior empresa do país, que é a Petrobras. Então, a gente pode colocar nesse aspecto. Do ponto de vista pessoal, obviamente que em diversos momentos, né, quando eu entrei dentro da Petrobras, né, a partir da postura como alguns chefes se reportavam a mim, ou como eles valorizavam, ou na verdade desvalorizavam o meu trabalho, né, o quanto aquilo tinha a ver com estereótipos, com caricaturas, né, feitas a meu respeito e que estavam, sim, fundamentadas numa percepção de um homem negro que ocupa um lugar que muitos acham que nós não devemos estar, né? Por ser um emprego de qualidade, um emprego concursado, um trabalhador que entra nessa empresa que se coloca como sendo uma empresa e, de fato, tem uma importância muito grande para o funcionamento do país, do ponto de vista estratégico. Então, de forma velada, sim, já sofri racismo de diversas maneiras, mas eu acredito que o fato de eu ser um trabalhador concursado da Petrobras também acaba me protegendo de outras violências que a maior parte dos trabalhadores que trabalham no sistema Petrobras, que não são crachá verde, né, que são prestadores de serviço, aí a realidade é bem diferente e não tenho dúvida que a questão racial é um dos pilares. E a gente olha para fora da Petrobras, a gente encontra essa mesma realidade, né? Os piores condições de trabalho, os piores postos de serviço, os mais precários, com os menores salários, são ocupados majoritariamente pela população negra. Na Petrobras não é diferente. Bom, Pedro, eu queria pegar o gancho dessa linha de pensamento sobre terceirização, né? E tocar nesse tema que existe uma naturalização da segregação entre trabalhadores primeirizados e terceirizados dentro do sistema Petrobras. Essa realidade se agravou com o cenário político que a gente teve nos últimos anos, né? Com lei de terceirização, reforma trabalhista, e então, assim, que a gente tem vivido ultimamente é praticamente um apartheid dentro da empresa, se não de fato um apartheid dentro da empresa nesse sentido. Às vezes eu sinto que a gente aceita com a mesma naturalidade com que a escravidão era aceita na época em que a escravidão estava vigente. E a maior parte dessa força de trabalho terceirizada, se é, em grande parte, essa força de trabalho é uma força de trabalho mais negra, né? Enfim, como que você vê isso, cara? Fala para mim o que você pensa sobre essa questão e qual o caminho para a gente tomar, né? Para a gente deixar de ser natural, né? Deixar de naturalizar essa questão. Não, Adam, foi muito bom você ter retomado esse tema, porque eu acho que a gente não pode naturalizar a desigualdade e a diferença, né? Eu acho que é muito gritante a discrepância das condições de trabalho, de emprego, de renda, prestadores de serviços, trabalhadores do setor privado da Petrobras, em relação aos trabalhadores concursados da Petrobras, né? Esse abismo, quando ele se naturaliza, ele gera uma divisão na própria classe trabalhadora e na nossa capacidade de resistência mesmo, né? Eu acho que você colocou bem aí o impacto que teve as reformas trabalhistas, as reformas da Previdência, né, nos últimos anos, aí, desde o Temer, a partir do golpe parlamentar ali contra Dilma, né, de lá para cá, a escala dessa desigualdade foi para algo muito absurdo, né? E, naquele momento, né, o movimento negro já alertava que essas reformas, entre aspas, né, que eram a pauta ali, tanto do golpe contra Dilma, depois do programa do governo Temer e depois do Bolsonaro, que havia um componente racial implícito, um componente racista implícito nessas medidas, porque a gente sabia quem seriam os principais atingidos por essa perda de direito. E a gente consegue enxergar isso, se a gente olha para fora da Petrobras, né, com a explosão dos trabalhos não regulamentados, dos trabalhos por aplicativos, dos trabalhos onde as condições de trabalho elas sequer são discutidas e tem um espaço para se discutir, né? Então, a gente viu aí hoje uma parte grande da classe trabalhadora que ela não é mais formal, né? E ela sobrevive através de relações de trabalho muito precárias. Então a gente viu explodir o número de pessoas nessa condição. Então, mesmo hoje, quando a gente enxerga aí os dados, né, do desemprego no Brasil, é importante a gente colocar uma lupa, porque a gente precisa entender a qualidade do emprego, né, quando a gente está falando sobre o índice de desemprego. E isso vai ter diferença, né, enquanto as pessoas recebem, nas possibilidades dessas pessoas poderem descansar, né, na possibilidade dessas pessoas poderem ter férias, na possibilidade dessas pessoas poderem, ao sofrer algum tipo de acidente,
ter algum respaldo, né, do INSS ou da empresa na qual eles trabalham, e a gente vê que isso hoje não existe, né? Não tem qualquer legislação para proteger esse tipo de trabalho. E dentro da Petrobras, você também teve alguns avanços que foram as leis das estatais, que mudou as formas de contratação, né? E tornou aquilo que já era desigual, né? Que eram as condições de trabalho dos trabalhadores prestadores de serviço, o setor privado, dentro da Petrobras, aumentou ainda mais essa discrepância, porque os contratos hoje são cada vez piores, eles são a base das licitações são aquele que quem paga menos é quem leva a licitação, e a gente sabe onde eles cortam, né, para poder cobrar menos, né, da Petrobras, eles cortam em condições de trabalho, em EPI, em salário, né, em acesso. Por exemplo, a gente conseguiu retomar, e eu acho que foi uma vitória importante aí no ano passado, que a Petrobras voltou a exigir das empresas que ela contrata a disponibilidade de plano de saúde para os dependentes dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviço. A gente considera isso um avanço muito importante, porque isso é um elemento básico, né? Você conseguir o mínimo aí da isonomia, que é o acesso a algo que o trabalhador petroleiro já tem acesso. Agora, a gente sabe, por exemplo, que a qualidade desses convênios das empresas terceirizadas são muito diferentes daqueles dos trabalhadores próprios da Petrobras. Mesmo sabendo que a AMS, né, ou a APS, o plano hoje de saúde dos petroleiros próprios, tem muito que avançar e sofreu uma piora da sua qualidade absurda, mas comparado àquele que é fornecido aos trabalhadores prestadores de serviço, né, ainda está muito à frente. Junto com isso, o que a gente percebe é que a política de segurança do trabalho da Petrobras nos últimos anos, ela se transformou numa política de assédio, né? Então, ao invés da Petrobras investir em recomposição de efetivo, ao invés da Petrobras investir em treinamento para as pessoas, ao invés da Petrobras investir em melhorar as condições de trabalho para evitar com isso a ocorrência de acidentes, o que a Petrobras fez foi criar papelada e uma política de assédio e um terrorismo, na verdade, em especial contra os trabalhadores prestadores de serviço. Então é como se quanto mais aterrorizado tivesse aquele trabalhador, menos acidente ele fosse sofrer. E o que a gente vê é o inverso disso. Nós temos diversas denúncias e relatos que nós, inclusive, já acionamos a Petrobras, e com certeza isso acontece em outras unidades da Petrobras, de trabalhadores que foram, prestadores de serviço, que foram demitidos por reclamar por não ter um EPI, por exemplo, né? Isso não é algo que acontece um caso isolado, isso é algo que acontece corriqueiramente, né? Imagina, então, a possibilidade de um trabalhador prestador de serviço poder se recusar a realizar um trabalho porque ele enxerga ali nitidamente que não tem condições adequadas para ele realizar aquele trabalho, né? Qual é o poder que ele tem de se recusar a fazer um trabalho que ele está vendo que ele vai estar exposto ao risco, sendo que ele vai ter que optar entre isso e uma demissão, né? Então, isso faz com que haja uma subnotificação enorme. E, no final das contas, o que a gente teve agora mesmo, recentemente, na Petrobras, foi, no intervalo de 72 horas, 3 mortes no sistema Petrobras, as 3 de trabalhadores prestadores de serviço, e a gente sabe que isso ocorre porque quando você não tem uma política efetiva de segurança do trabalho, quando você não tem uma política que protege o trabalhador e dá para ele, inclusive, condições para poder lutar e reclamar por melhorias nas condições de trabalho, quem acaba pagando o pato são os trabalhadores prestadores de serviço, que em sua grande parte, né, em muitos casos a maioria deles, são negros e negras. Então, isso que você coloca é uma pauta fundamental e eu entendo que como que a gente combate isso, né? Primeiro, a pauta dos trabalhadores do setor privado na Petrobras tem que ser uma pauta de todos os trabalhadores petroleiros, não pode ser uma pauta somente dessa parte da categoria. O fato desses trabalhadores serem muitas vezes representados por sindicatos e outros sindicatos que não os sindicatos petroleiros não pode ser para nós um impedimento para que a gente não só se solidarize, mas também faça uma busca ativa junto às representações desses trabalhadores para que a gente possa ter uma unidade e uma pauta comum para poder lutar por avanços nas condições de trabalho desses trabalhadores. E da mesma forma, cada vez que nós vamos negociar os acordos coletivos, por exemplo, dos petroleiros próprios, né, que a gente também sempre tente avançar e busque avançar em pautas para proteger esses trabalhadores que muitas vezes não têm as mesmas condições que nós de lutar por avanços e melhorias nas condições de trabalho. Então, tem que ser uma pauta do conjunto do movimento petroleiro, quando a gente senta numa mesa de negociação da Petrobras, exigir que haja avanços para que esses trabalhadores possam ter melhorias em suas condições de
trabalho. E, ao mesmo tempo, exigir uma mudança radical na fórmula de prestação de serviço e nos contratos que a Petrobras realiza e nos parâmetros desses contratos, né? A gente, inclusive, agora recentemente, né, numa ação que foi importante, que foi a suspensão das negociações da PLR, né, agora no mês passado, tanto a FUP quanto a FNP, eu acho que foi uma unidade muito importante, exigir que a Petrobras realizasse uma reunião emergencial para tratar sobre os temas de SMS, a partir das mortes que ocorreram no sistema, como uma condição para que a gente voltasse e retomasse as negociações de PLR, porque a gente não pode negociar remuneração opondo isso à vida das pessoas, em especial dos trabalhadores terceirizados. E a gente poder discutir no fórum adequado, né, os contratos dos prestadores de serviço, né, e a gente vai ter aí um grupo de trabalho aí das duas federações para discutir isso com a Petrobras, eu acho que é uma parte desse caminho aí, um avanço que a gente precisa para poder discutir aquilo que para além do discurso, né, quais são as mudanças efetivas ali que a gente precisa fazer para que haja uma melhoria nas condições de trabalho. A gente entende que isso a gente consegue fazer e consegue identificar, tanto na política de SMS, quanto na política das licitações da Petrobras, e a gente sabe que isso também não pode ficar restrito somente ao ambiente da Petrobras, porque nós, apesar de sermos uma categoria importante, que tem uma tradição de luta, a classe trabalhadora só avança quando ela, de conjunto, consegue perceber a necessidade de avançar, né? Então, nesse sentido, a gente também fortalecer todos os fóruns e espaços de unidade, de frente única da classe trabalhadora, né, empodera também a classe e isso se reflete aqui dentro do sistema Petrobras, né, para que os trabalhadores aqui dentro da Petrobras também se sintam fortalecidos para lutar por avanços em direitos, né? E a gente sabe que, apesar da resistência ser algo muito importante, né, o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas, a gente quer que as pessoas possam chegar no trabalho bem, voltar para casa melhores do que entraram, ter uma remuneração digna, condições de trabalho decentes, e a gente sabe que a Petrobras, a partir inclusive do desmonte que aconteceu nos últimos anos, se tornou um lugar mais inseguro e mais arriscado, né, para os trabalhadores terceirizados e, em especial, para a população negra que trabalha dentro da Petrobras. Pedro, eu queria trazer para a conversa agora um episódio que aconteceu recentemente aqui na Revap, que nós tivemos aqui um caso recente de xenofobia praticado por um ex-gerente contra trabalhadores nordestinos, que nós sabemos, a xenofobia tem aí um componente forte de racismo também, né? Com a população da região Nordeste, né? Que tem bastante composição da população negra, é bastante atravessada pelo racismo, e é aquela coisa, né? A xenofobia vem sempre, a gente sempre se depara com ela em época eleitoral, né? Por conta daquelas discussões de o Nordeste, e tem essa coisa do racismo. E aí, eu queria que você comentasse isso com a gente, quer dizer, a xenofobia, eu não sei se aí, no Sindicato Unificado, vocês também identificam essa discriminação entre os trabalhadores depois dessas transferências que aconteceram, né, dos trabalhadores do Nordeste, né? E como é que você vê isso partindo, né, de um gestor, né, de um gerente, né, que, enfim, que mostra aí um pouco que é a cara, né, da política da empresa, como é que um gerente, né, se coloca assim para um trabalhador. Eu queria que você comentasse. Aqui o sindicato aprovou uma moção de repúdio que vai ser encaminhada para a refinaria, aprovada por unanimidade, as assembleias estão terminando hoje. Isso mobilizou bastante a categoria, revoltou bastante a categoria, né, esse episódio em específico, que a gente sabe que não foi um caso isolado, foi o caso que chegou finalmente, né, que a ouvidoria realmente confirmou após uma investigação. Aí eu queria que você desse uma comentada sobre isso, por favor. Não, primeiro, eu acho que é importante a gente reconhecer aqui a coragem, né, dos trabalhadores que fizeram essa denúncia, né, ou do trabalhador que fez essa denúncia, porque não é fácil, né, ao sofrer uma violência, você utilizar os mecanismos de uma empresa que, de alguma forma, foi conivente, né, e contribuiu para que aquela violência acontecesse. E, ao mesmo tempo, acompanhei aí pelas redes, né, a repercussão do caso. Achei que foi muito importante a postura do Sindicato São José dos Campos ter levado isso para as assembleias, né, para justamente tirar debaixo do tapete, né, esse problema que a gente sabe que é também estrutural. A xenofobia está diretamente relacionada com
o racismo, né? Isso aí é até difícil dizer onde começa e onde termina, né? Cada uma dessas opressões. E a gente pode até começar essa discussão com a própria política de venda de ativos, de desmonte da Petrobras, que não por acaso teve como principal alvo o norte e o nordeste do Brasil, né? A gente tem hoje vários estados do Nordeste, alguns que foram pilares ali de sustentação da Petrobras, lá desde o início, como Rio Grande do Norte ou como Sergipe, que hoje não tem mais instalações da Petrobras, né? Mesmo na Bahia, né, que é ali onde nasceu a Petrobras, né, onde nasceu a indústria de petróleo no nosso país, onde tem a segunda maior refinaria do país, nós não temos hoje ativos industriais de grande porte, né, da Petrobras a partir da política de privatização, e isso provocou uma verdadeira diáspora, né, de trabalhadores e trabalhadoras nordestinos, também do norte do país, porque a Reman também foi privatizada, assim como vários ativos no norte do país, mesmo Urucu, por muito pouco, não foi privatizada, né, que é ali uma província petrolífera no meio da Amazônia. E a gente sabe que isso não foi algo que aconteceu por acaso, né? O presidente da Petrobras ali no período do Bolsonaro, Castelo Branco, ele chegou a afirmar essa história de que a Petrobras é uma empresa do Brasil tem que acabar. A Petrobras é uma empresa do Rio de Janeiro ou uma empresa do Sudeste. E não por acaso, quando eles anunciaram a política de venda das refinarias, né, as únicas refinarias que continuariam sendo da Petrobras seriam as do Sudeste. Seriam as 4 refinarias aqui do estado de São Paulo, mais a Reduc, ali no Rio de Janeiro. Isso não é por acaso. Isso é uma política pensada mesmo. Então, é uma lógica de reverter os avanços que a gente conseguiu ter, em especial ali, a partir do primeiro governo Lula, né, que foi uma forma incentivar a dinamização da economia para além do eixo Rio-São Paulo, né, o Sudeste, Sul-Sudeste, né, e que teve um impacto na industrialização de muitos lugares que não tinham, né, e a gente sabe que a Petrobras é um fator fundamental para esse processo de industrialização do nosso país, né? Seja através da própria Petrobras expandindo, mas também de toda a economia, da cadeia produtiva que a Petrobras movimenta, né? Por exemplo, as políticas de conteúdo local, né, que foram políticas fundamentais e que também foram destroçadas aí pelas contra-reformas do Temer e de Bolsonaro, geraram um impacto grande também nessa cadeia produtiva que se ramificava também pelo Nordeste. E o efeito disso na prática foi fazer com que esses trabalhadores e trabalhadoras tivessem que migrar de forma compulsória, gerando uma série de processos de adoecimento, né, desses trabalhadores, desestruturações familiares, né, condições de assédio moral coletivo, né, porque essas pessoas, quando elas eram transferidas de forma compulsória, ali era uma etapa de um processo que tinha começado anos antes, com a ameaça de venda, depois a efetivação, o anúncio de que essas unidades estavam à venda, essas pessoas sem saber o que ia acontecer com elas, se elas iam continuar empregadas ou se não iam estar empregadas, depois sem saber se, mesmo estando empregadas, se iam para São Paulo, ou se iam para o Paraná, ou se iam para Minas Gerais, enfim. A Petrobras provocou uma verdadeira crise social e os trabalhadores do Nordeste foram os principais alvos disso, né? Então, quando acontece uma prática de assédio, de xenofóbico, como foi isso aí identificado em São José dos Campos, o que está por trás, o contexto no qual isso acontece, foi essa política aplicada pela Petrobras nos últimos anos, em especial com a política de desinvestimento, que foi tirar mesmo a Petrobras do Nordeste, que foi tentar tornar essa empresa menos nacional, e não por acaso foi justamente esse estado que é marcado por uma pressão histórica, né? Os estados do Nordeste são marcados por uma pressão histórica, assim como os do norte do país. Também não é por acaso que esses estados são de maioria negra, né? A gente está falando aí de uma população que também o avanço, né, o desenvolvimento dos estados do Nordeste e Norte do país também são fundamentais para combater o racismo estrutural, né? Porque ele dá condições para que as pessoas possam se desenvolver, possam se estruturar, ter emprego de qualidade, ter condições de trabalho dignas. E, obviamente, que aqui também, né, nas unidades da base do Sindipetro Unificado do Estado de São Paulo, né, a gente também teve, sim, relatos tanto de assédio, mas de xenofobia, e também entra o que eu falei em relação ao meu próprio caso. Nem sempre isso é de forma explícita, como foi mais diretamente aí o caso aí em São José dos Campos, né, que ficou muito
mais fácil de se comprovar por conta do tanto de provas, né, de exemplos que tinha. Às vezes isso é também de uma forma velada, que é na hora de uma avaliação de desempenho, né, daquele trabalhador ou daquela trabalhadora, ou é quando a Petrobras, como empresa, como instituição, não reconhece o impacto que teve as transferências compulsórias na saúde mental e física dos seus trabalhadores, né? O que, obviamente, vai ter impacto no trabalho que essas pessoas realizam, no desempenho das suas funções, né? E também quando a Petrobras não tem, e eu acho que isso é uma cobrança importante que o movimento sindical precisa ter, que é, primeiro, né, da gente retomar as unidades que foram privatizadas, né? Então, a gente tem aí essa luta, que é uma luta também que é do conjunto do movimento petroleiro, que a Petrobras voltar a investir nessas unidades, que a Petrobras possa retomar unidades que foram vendidas, para que também esses trabalhadores possam ter o direito, aqueles que querem, de estar de novo perto de suas famílias, e, ao mesmo tempo, aqueles que se adaptaram, né, nas outras regiões, que eles possam ter um acompanhamento do ponto de vista psicológico, do amparo, né, também de suas famílias, num ambiente que é hostil. Eu mesmo trabalho aqui em São Paulo, trabalho aqui em Mauá, mas eu sou de Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro, vim para cá nos anos 90, né, aqui para São Paulo, e eu sei o que é você chegar num estado diferente, né, em especial sendo uma pessoa negra, vindo aqui para o Sudeste. É muito difícil. Apesar de eu vir também do Sudeste, né, o que é um impacto menor do que os trabalhadores nordestinos negros que vêm para cá, só que o meu próprio exemplo mostra o quanto isso é difícil, essa adaptação e como as pessoas te veem como um corpo estranho muitas vezes. Então também aqui é um diálogo com o próprio petroleiro, né, que é daqui do Sudeste, com o próprio petroleiro, que não é chefe, mas que muitas vezes também reproduz uma lógica xenofóbica, né, na forma, na visão que tem dos trabalhadores que vêm das outras unidades, e a gente precisa ter essa empatia, né, de entender o quanto tem sido duro, em especial para esses trabalhadores, ser trabalhador da Petrobras nos últimos anos, né? Então, a xenofobia ela está diretamente ligada, sim, ao racismo, né? A gente está vendo, para resgatar só mais uma vez o exemplo internacional, né? Toda a campanha do Trump, né, que é um supremacista branco reconhecido, foi pautada no combate aos imigrantes, né? Então, essa lógica racista, ela se traduz em política concreta, né? Seja, no caso dos Estados Unidos, colocar os muros para dividir os Estados Unidos do México, seja aqui na Petrobras, a venda de ativos se concentrar em especial no Nordeste e Norte do país. Pedro, eu queria aproveitar o momento para que a gente está discutindo a questão do Dia da Consciência, né, negra, e aproveitar aqui para lembrar que da última vez que a gente esteve junto, você indicou o Projeto Querino para a gente ouvir e que é um material incrível. Eu fico aqui a indicação, né, para o pessoal que está ouvindo a gente que ouça o Projeto Querino, que é importantíssimo para a gente entender essa questão. E aí a minha pergunta, que fica mais no sentido de uma reflexão, cara, qual a importância de construir essa consciência histórica através da visão do negro no Brasil e como essa consciência da ancestralidade e da história pode transformar em luta pela base. Muito bom, Adam. Primeiro, ressaltar aí, gente, ouçam o Projeto Querino, tá lá no Spotify, mas acho que é possível, inclusive, acessar por outros meios. É uma releitura da história do Brasil, do ponto de vista antirracista, né? Uma interpretação da história do nosso país através desse viés racializado, né? E eu acho que é muito importante, quando a gente conhece a história, a gente tem melhores condições de não repetir os erros e também de aprender como a gente pode transformar o futuro, né? Então, eu não tenho dúvida que a educação antirracista, por exemplo, né, ela é um dos caminhos para a luta antirracista, né? Porque quando você consegue dar elementos, uma base histórico, teórica, né, para o próprio desenvolvimento do nosso país, a construção do nosso país, quando você identifica a importância das pessoas negras para a formação da cultura brasileira, quando você identifica a importância das pessoas negras para a formação da indústria no Brasil, quando você identifica a importância das pessoas negras para a construção das primeiras lutas da classe trabalhadora no nosso país, né, você está, na verdade, reinterpretando a história. Porque eu, por exemplo, né, fui de uma geração
que aprendi que os primeiros sindicatos, as primeiras lutas, né, aqui no Brasil aconteceram quando os imigrantes italianos vieram lá da Itália e trouxeram, né, lá os conhecimentos da luta anarquista, né, e implementaram isso aqui no Brasil, e assim começou a luta da classe trabalhadora no nosso país. E longe de desmerecer a importância que teve, né, o desenvolvimento do sindicalismo em nível mundial e a importância do sindicalismo europeu para a formação da história, né, e do acúmulo histórico da classe trabalhadora, né, como projeto de emancipação e luta e resistência, mas a história de luta e resistência do povo trabalhador aqui no Brasil começa a partir dos quilombos, né? Começa a partir dos próprios engenhos e na forma de organização e luta e resistência que aqueles trabalhadores, que apesar de escravizados, eram os trabalhadores, era quem produzia, era quem fazia acontecer, não só as atividades de forma escravizada, mas também o trabalho livre, que sempre aconteceu também em paralelo à escravização, né? Então sempre houve, mesmo no período onde ainda havia escravização no Brasil, os trabalhadores negros livres nas cidades, né, nas vilas, e que eram responsáveis por atividades que iam desde a produção industrial, né, mineração, né? Quem desenvolveu os conhecimentos, por exemplo, de beneficiamento do ouro no Brasil foram os negros que já tinham esse conhecimento desenvolvido lá na África, né? E trouxeram esse conhecimento para cá, coisa que os portugueses não tinham, né? Coisa que tampouco os espanhóis tinham também nas suas colônias. Então, eles trouxeram, para além da força de trabalho, trouxeram conhecimento, trouxeram história, já tinham uma história precedente e que tentaram apagar, né? Então, quando a gente conta essa história a partir dessa narrativa, você desmonta alguns mitos e também você começa a dar nome, voz e cara, né, para aqueles que foram responsáveis por fazer com que a gente pudesse se desenvolver como classe trabalhadora, como um país que teve desde sempre que lutar também pela sua independência, né? Então, a história da própria independência do nosso país, ela é marcada pela luta pela independência do povo negro aqui dentro do próprio Brasil. Então, nesse sentido, quando a gente mostra a história sem esse apagamento da história negra, que é parte fundamental, né, a história afro-brasileira, que é fundamental para a construção da história do nosso país, para não dizer que é a parte fundamental da construção da história desse país, a gente também tira dos armários, né, essa contribuição histórica e a gente torna mais difícil para que a gente se torne invisibilizado, né? Eu acho que uma conquista muito grande que a população negra teve e que a gente consegue enxergar nos últimos anos é justamente poder se afirmar, né? Se afirmar negro. E essa afirmação ela se dá desde a autodeclaração, né, das pessoas negras, e aí a importância das cotas para a autodeclaração das pessoas negras, porque ela também, pela primeira vez, as cotas têm essa importância que muitas vezes as pessoas não percebem. Mas é a primeira vez que se afirmar negro te traz algum benefício na sociedade, aqui no nosso país. As pessoas às vezes não têm essa dimensão do impacto que é as cotas raciais. Porque, de repente, você pode ter orgulho de ser negro, porque aquilo vai, de alguma forma, te trazer a diminuição da injustiça e uma reparação histórica, né? Que é tão importante. E ao a gente ter esse processo, que é uma conquista do movimento negro, a partir das suas exigências, das suas formas de luta e mobilização, você começa a ver também isso se expressar através dos cabelos, através da vestimenta, através da valorização daquilo que é negro, daquilo que é a nossa história, a nossa trajetória, né? Então a gente vê, inclusive, a reabilitação de manifestações culturais típicas da população negra, né? Que não típicas da população negra não é bem a palavra, mas os que nasceram do povo negro, né? Como é o samba, como é o hip hop, que hoje está cada vez mais entranhado no que é a cultura brasileira. E antes você tinha uma separação, né? Daquilo que era a cultura de qualidade e aquela que era popular, né? Então, o samba era tido como algo que era folclórico, né? O hip hop era tido como algo que era marginalizado. Hoje, cada vez mais, isso é tido como parte essencial e estrutural da cultura brasileira, daquilo que a gente produz de melhor, daquilo que a gente produz de mais avançado, né? E a gente pode ter hoje o reconhecimento de Emicida, de Racionais MCs, né? De diversas personalidades, de Milton Nascimento, e assim a gente pode citar aqui Ludmilla, né? Gente, é o que não falta de pessoas negras que são hoje representações não só de sucesso popular, que isso já é há muito tempo, felizmente, no Brasil, mas também de afirmação, inclusive, de quebrar
essa ideia do que é erudito e do que é popular, né? Na verdade, o que de melhor o Brasil produziu foi produzido pelas mãos negras, e eu acho que reconhecer isso é também contar uma outra história e fortalece a luta antirracista, porque empodera a população negra e, ao mesmo tempo, sensibiliza a população branca para entender o quanto esse avanço faz com que todo mundo avance, né? Todo mundo ande para frente, e eu acho que isso é fundamental também para a unidade da classe trabalhadora. E uma vez que as pessoas se veem como parte de uma mesma identidade, né, isso favorece muito a empatia e a solidariedade, e isso se transforma em luta e ação conjunta, né? E é assim que a gente consegue avançar e ter sucesso e conquistas mesmo, né? Tanto como trabalhadores, trabalhadoras, e aí independentemente de serem negros ou não, mas a gente sabe que a população negra, nesse sentido, cumpre um papel de linha de frente, né? Tem cumprido, né? Só para citar um tema, né? Por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, agora em 2018, que foi uma violência racista e fascista, né? Bizarra, que tinha como objetivo calar e silenciar as vozes negras, em especial as mulheres negras, né? Teve como efeito o inverso. Cada vez mais mulheres negras estão assumindo um protagonismo político, né? Na esquerda hoje, não fossem as mulheres negras, as pessoas trans, as mulheres de uma forma geral, né, a gente estaria numa condição muito pior no enfrentamento à extrema-direita e ao neofascismo, né? Porque são essas pessoas que estiveram na linha de frente justamente porque eram os principais alvos da extrema-direita, foram os primeiros a reconhecer a gravidade da ascensão da extrema-direita e do neofascismo no Brasil, como ele não, por exemplo, lá em 2018, né? Então, é justamente graças à luta daqueles que são mais explorados e oprimidos que a gente consegue hoje estar em condições de enfrentar essa força política que, infelizmente, ainda tem uma capilaridade grande. O enfrentamento à extrema-direita e ao neofascismo está longe de acabar, né? A gente viu agora nas últimas eleições o quanto ainda há uma força social e um ímpeto, né? Uma vitalidade desses setores que querem destruir os nossos direitos, destruir as nossas vidas, e não fosse a luta e o protagonismo aí da população negra, das mulheres negras em especial, né, a gente estaria numa condição com certeza muito mais atrasada, e também apostando na mobilização e organização dessas pessoas que a gente vai conseguir estabelecer um programa mesmo da classe trabalhadora que inclua a todos, né? Pegando esse gancho aí que você falou, né, sobre essa referência da cultura negra na cultura brasileira, no hip hop, né? A gente vê hoje Emicida, Racionais MC sendo questões do Enem, né? É uma coisa assim muito representativa, né? Aliás, o Enem esse ano também teve um tema de redação sobre os desafios da valorização aí da herança africana, quer dizer, a gente vê aí um cenário que há muito pouco tempo atrás a gente não via, né? Esse cenário de tentar trabalhar essa conscientização e valorização mesmo dos artistas negros, dos pensadores negros, que a gente tem um monte. Bom, para a gente já ir caminhando para o final dessa conversa, que renderia aí uns 2 ou 3 programas, né? Porque isso aí, ó, vai. Eu só queria, assim, vamos recapitular aqui, deixar claro para os ouvintes que, assim, o racismo e a luta antirracista não é uma exclusividade do povo negro, né? Acho que é uma tarefa de todo mundo, todos, e que deve ser encarado aí como um princípio ético e uma prática diária por todo mundo. E aí, Pedro, eu queria que você pudesse citar aí para os nossos ouvintes, né, dar dicas de como as pessoas podem contribuir com essa luta, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, né? E aí, eu sinto que às vezes as pessoas não sabem, né, por onde começar. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas para quem está nos ouvindo de como é que elas podem ajudar nessa luta diária, por favor. Não, legal, Eliane. Acho que a primeira coisa é a gente entender que na luta antirracista existe um protagonismo que é o protagonismo do povo negro, né? Reconhecer isso, eu acho que é o primeiro passo, né? Porque daí a gente se abre para a escuta. E eu acho que esse elemento de escutar, de correr atrás de informação, de ouvir o Projeto Querino, né? De ouvir o que os pensadores e pensadoras negras estão falando, o que os parlamentares negros da esquerda, do campo progressista estão dizendo, eu acho que começa por aí. Por que isso? Porque muitas vezes cobra que justamente a pessoa negra seja aquela que vai doutrinar, que vai ensinar, que vai levar esse conhecimento
sendo que as pessoas elas correm atrás daquilo que interessa a elas em relação a todos os temas. Por que só em relação ao racismo, que quem tem que ter esse trabalho, né? Então, assim, vai ser uma terceira, quarta jornada de trabalho que vai ser ensinar as pessoas brancas sobre como lidar com o racismo. Acho que a primeira coisa busquem conhecimento. Essa frase remetendo ao ET Bilu, né? Mas só que ela é muito verdadeira, porque é responsabilidade de cada uma das pessoas poder compreender o mundo que vive, e para compreender o mundo que vive, sem entender a contribuição das pessoas negras, do pensamento negro, né, e das suas contribuições para o desenvolvimento e organização do nosso país, você não vai entender onde você está pisando, o chão que você está pisando e os desafios que estão colocados. Então, a primeira coisa é buscar informação. Hoje, felizmente, o que não falta são podcasts, blogs, livros, coletivos negros, né? Em toda a cidade, em toda a universidade, né, você vai ter o movimento negro organizado, e eu acho que uma busca ativa, né, por essas representações, né, seja a partir das religiões de matriz africana, das diversas formas de organização da população negra, né, e do movimento negro, que se dá através da cultura. Muitas vezes a gente separa a cultura da política, né, mas não existe essa separação, né? A cultura negra é uma cultura de resistência, em última instância, né? E a cultura de resistência sempre tem muito a ensinar, né, para quem chega perto, se aproxima com respeito, né, sabendo ouvir, estando atento. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, buscar conhecimento. A segunda cada vez que a gente vê, né, um grupo auto-organizado de negros e negras, né, a gente oferecer recursos e condições para que aquilo se desenvolva, né? Eu acho que isso, inclusive, para o movimento sindical é muito importante, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente pega no movimento petroleiro, né, como eu estava falando, é uma categoria majoritariamente branca, os petroleiros próprios da Petrobras, né? Só que é responsabilidade também do movimento petroleiro, do Sindipetros, né, ter ações para se conectar com essa parte da população que trabalha na Petrobras, que não é petroleira própria. Então acho que essa daí já é uma primeira ação. Mas vamos pensar o trabalhador e trabalhadora petroleira que não é dirigente sindical, ou que... Olha, eu acho que além de buscar informação e além de apoiar as pautas do movimento negro, é a gente compreender que a luta coletiva, né, ela é a nossa ferramenta de emancipação, né? Porque também tem uma outra lógica que existe uma disputa sobre qual é o caminho para o combate ao racismo. Se é individualmente, cada pessoa, através da meritocracia, se desenvolver e ir resolvendo o seu problema de forma individual, e aí a representatividade muitas vezes ser usada até como uma forma de token, né? Então você vai lá e pega uma pessoa que você tem, que é uma pessoa negra, e expõe aquela pessoa e coloca como se isso fosse já o símbolo de que você já não tem mais racismo, o símbolo de que você já superou aquela condição histórica, né, de opressão do povo negro, e a gente entender que a luta do povo negro é uma luta coletiva, é uma luta que as pessoas brancas que têm consciência, né, e que adquirem essa consciência através da relação com o movimento negro e da sua formação de compreender o mundo e da importância do combate antirracista para o desenvolvimento do país, para o combate à desigualdade, não só no Brasil como no mundo. Essa é uma luta coletiva, é uma luta de todos nós. Então, apoiar as iniciativas dos diversos movimentos negros é algo fundamental, e dar voz e protagonismo às pessoas negras também nos espaços de poder, porque eu acho que isso também é algo muito importante. Não basta a gente reconhecer a importância da luta negra e não ter medidas concretas para aumentar a representatividade de pessoas negras nas direções dos sindicatos, aumentar a participação das pessoas negras nos espaços de discussão, onde se decidem as coisas, né? Mesmo aqui no campo da classe trabalhadora, a gente sabe que existe também o racismo que acontece nos movimentos sociais, né? Isso não é uma exclusividade da relação da burguesia ou das empresas contra os trabalhadores. Nos espaços da classe trabalhadora existe um silenciamento de mulheres, existe um silenciamento das pessoas LGBTQIAPN+, e também existe o silenciamento das pessoas negras, né? Então, uma questão que eu queria terminar com isso, né? O combate à opressão, então, quando as mulheres avançam, a população negra avança junto. Quando a população LGBTQIAPN+, avança, a população negra avança junto. Quando a população negra avança, o conjunto da classe trabalhadora avança junto. Então, acho que reconhecer e entender isso é fundamental para que a gente possa se solidarizar e ter essa solidariedade ser algo ativo, né? Então, eu acho que é um pouco aí dos caminhos, né, e das iniciativas que cada um pode fazer, e a gente sabe que também tem aquela formação que se dá em casa, como você conversa com seus filhos, como você conversa com os seus familiares,
E tem a dimensão política disso, né? Que é a gente fortalecer as organizações políticas, os partidos que se mostram de fato comprometidos com a pauta antirracista, não só no discurso, mas efetivamente na prática, né? E a gente sabe que a luta contra a extrema-direita, ela é esse elemento unificador aí das diferentes lutas da classe trabalhadora, da população negra, dos povos oprimidos, porque eles são, de longe, os principais inimigos da população negra, são os principais estimuladores de práticas racistas e de desmonte de políticas que diminuem a desigualdade racial no nosso país. Então, quando a gente combate a extrema-direita, combate essas políticas que desmontam o Estado brasileiro, a gente também está fortalecendo a luta antirracista e aquilo que, por muito trabalho, suor, lágrimas e sangue, a população negra conseguiu conquistar, e eu não tenho dúvida que a gente vai conquistar ainda muito mais, e a gente vai avançar, e essa situação que hoje a gente olha para o lado e fala, nossa, mas está difícil, né? Os caras lá estão se organizando, olha só o Pablo Marçal. Eu acho que assim, ó, é importante sim a gente se preocupar, mas a gente ter essa preocupação se transformando em ação. E eu acho que, olhando quem está protagonizando as principais lutas e conquistas dos últimos anos, que é a população negra e os movimentos negros, de mulheres e LGBTQIA+, estão nessa linha de frente, a gente vai conseguir superar esse momento, né? E emancipar mesmo o nosso povo. Acho que a gente merece muito mais do que só melhores condições de trabalho, a gente merece uma sociedade para nós, né? Onde a gente possa ditar o que vai ser importante, né? Que aqueles que trabalham e constroem esse mundo possam dizer como esses recursos vão ser utilizados, né? E a desigualdade e o combate à desigualdade vai ser com certeza algo como uma consequência dessa tomada de poder aí da maioria, né? E eu acho que isso tem a população negra como protagonista, com certeza. Perfeito, Pedro. Aliás, eu vou falar aqui para os ouvintes, a gente vai deixar na descrição do programa aqui o link ou o indicativo aí para o Projeto Quirino, para quem, né, tiver curiosidade, quiser ampliar aí os conhecimentos aí, né? Vamos deixar aqui na descrição para todo mundo poder conferir depois. Bom, estamos chegando ao final, eu estou bastante contemplada, apesar de eu achar que o assunto ainda não se esgota. Adam, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Está contemplado? Li, eu estou bem contemplado, na verdade. Na verdade, eu tenho diversas outras perguntas. Eu espero que a gente faça muitos outros programas. Depois a gente conversa mais sobre como fazer uma série ou coisas do tipo. E fica aí o convite para o Pedro. Vamos construir coisas juntos. Vamos construir uma série sobre o tema para a gente não falar somente em novembro, mas falar durante o ano todo sobre isso, né? É Não, isso com aí. certeza, pode contar comigo aí, Ada, Eliane. E é isso, gente. Quando eu digo que busquem conhecimento, não quer dizer que as pessoas negras não possam contribuir para esse conhecimento, então eu estou à disposição aí para poder compartilhar com vocês. É porque só isso não basta, né? Acho que como diz o Ada, né? A gente tem o ano inteiro, né? Para poder acumular informações sobre esse tema. Novembro, eu acho que é muito simbólico e importante, mas que a gente use também o restante do ano aí para avançar, e eu estou à disposição, com certeza. Muitíssimo obrigada por essa aula, Pedro, né? Foi muito esclarecedor. E em nome do Sindipetro, aqui de São José dos Campos, em nome da categoria, agradeço muito a sua participação e a sua disponibilidade em falar conosco sobre esse assunto tão complexo e tão importante. Eu que agradeço, Eliane, e vamos para frente. Espero você participar de outras iniciativas e que isso possa contribuir aí para a formação e para o debate aí da categoria petroleira. Adam, você também, muito obrigada aí pela sua ajuda aí na condução desse bate-papo. Opa, eu que agradeço, Li. Que agradeço, Pedro, pela oportunidade incrível desse bate-papo, dessa aula incrível que você sempre nos dá. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani.